Quando se fala em tipos de câncer, os primeiros que vêm à nossa mente, que mais preocupam a maior parte da população, são o câncer de mama e o câncer de próstata. Mas há um tipo de câncer que está entre os mais frequentes e é bastante esquecido, o câncer de colo retal, localizado na parte inferior do aparelho digestivo. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que neste ano, no Brasil, sejam diagnosticados pouco mais de 36 mil novos casos de câncer coloretal. É o terceiro tipo mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres. E como março é o mês de prevenção, a esta doença recebemos o médico coloproctologista, Dr. Rodrigo Biazuz. Dr. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade mais uma vez aqui na Casa do Ver Mais. Deixa eu começar lhe perguntando. Câncer de colo retal, colo retal, qual que é a diferença dele para o câncer de intestino, que a gente fala lá em setembro, né? No Setembro Verde, se não me engano. Na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o intestino grosso, que é a parte final do aparelho digestivo, que compreende o cólon e o reto, por isso o câncer colo-retal. Mas para difundir melhor o aprendizado, câncer intestinal é uma linguagem mais comum, Estaremos falando da mesma coisa. Do mesmo assunto. Sim, aí tem março também é um mês de prevenção e aí temos o setembro também, lá a gente fala o câncer de intestino. Por que tem esses 2 meses para a gente falar dessa doença? Nunca é demais falar, né, doutor? Mas por que tem essa diferenciação? Eu sempre fico feliz em vir para falar sobre prevenção. Sim. Tá? É que no Brasil, como o Congresso Brasileiro de Proctologia, como tradição, é feito em setembro, então a Sociedade Brasileira instituiu o Setembro Verde. Mas a Sociedade Americana já faz há muito tempo o seu mês de prevenção do câncer coloretal e lá se instituiu o Março Azul. Então se absorveu também esse mês para poder falar um pouco mais de prevenção. Por quê? Porque o câncer coloretal, como tu mesmo falaste, ele vem crescendo. Ele no Brasil, ele é o terceiro mais comum em homens e o segundo mais comum em mulheres, perdendo só para a mama. No mundo, em geral, é o segundo câncer mais comum. Ou seja, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 150 mil casos por ano. Pois é, se fala pouco ainda porque ele cresceu bastante nos últimos anos, é isso? Ele vem crescendo e mais na faixa etária mais baixa, abaixo dos 50, o que não é normal. O normal é na 6ª, 7ª década de vida, acima dos 50 anos. Então vem crescendo e vem crescendo mais nas faixas etárias mais jovens. E já se sabe por que isso está acontecendo, doutor? Olha, é uma mudança do padrão de vida e do padrão alimentar. Com certeza essas duas formas estão influenciando bastante no aparecimento. Quanto mais ocidentalizado nós somos, quanto mais desenvolvidos país nós somos, maior a incidência do câncer coloretal. Ser desenvolvido nesse caso não tem sido bom. Porque a alimentação é mais industrial, o sedentarismo é maior, a bebida alcoólica, então, enfim, vários fatores, eles vão associando a predisposição genética de cada um e isso favorecendo o aparecimento do câncer coloretal. Quando se fala em predisposição, quem são as pessoas? Caso na família, é claro, mas tem sexo, raça, as idades, né? O senhor já falou um pouquinho acima dos 60, 70 era mais comum, né? Porque na verdade nós temos o câncer hereditário, onde você tem, o teu gene já é propenso a criar o câncer, e o câncer esporádico, que é aquele que com a idade nós vamos atingir. Esse, graças a Deus, é o mais comum, é 90%. Então, 10% fica restrito a doenças genéticas, que é a polipose múltipla familiar, é uma delas. Ou seja, na fase de adolescente ou até antes, o intestino é repleto de pólipos. E os pólipos, que são tipo lesões verrucosas que crescem na parede do intestino, são os precursores do câncer. Então, esses portadores de polipose familiar, esses sim, eles não chegam aos 40 anos sem ter câncer já. E no resto, o grupo de pessoas mais em homens, mais em mulheres, né? São os dois. Atinge igualmente os sexos. Tanto homem quanto mulher é igual à abrangência da incidência do câncer coloretal, né? E essa doença dá sinais, doutor? Olha, infelizmente, nós estamos falando em prevenção porque, infelizmente, a grande maioria dos casos, o paciente é assintomático. Quando ele for ter sintomas, muitas vezes o tumor já está estabelecido. E quanto maior o número de sintomas e mais longo tempo o paciente tem sintomas, sem procurar, mais avançado no próprio organismo se encontra a lesão. Então a prevenção ela se encaixa porque nós somos assintomáticos e é ali que nós temos que agir. Porque quando nós fomos movidos pelo sintoma, bom, aí nós já vamos fazer o diagnóstico
do tumor e não mais a sua prevenção. E qual que é a prevenção? Como que funciona? A prevenção, assim, em larga escala, se faz a pesquisa de sangue oculto fecal, mas é em larga escala. Não é um método mais adequado. O método adequado, chamado padrão ouro, hoje em dia é a colonoscopia, que é um exame de endoscopia do intestino grosso. Sim. Então ali você vai procurar a presença dos pólipos, que são lesões benignas. Em você removendo eles, você corta a evolução do pólipo para o câncer. Então nós temos aí, estamos falando de 8 a 10 anos de evolução para um pólipo benigno chegar ao câncer. Então nós temos 8 a 10 anos que podemos agir e evitar que o paciente seja o portador do câncer. Para te dar um dado bem específico, se toda a população brasileira, aos 50 anos, todos fizerem colonoscopia, nós vamos diminuir quase 90% do câncer coloretal. E essa é a indicação, doutor, aos 50 anos, no geral? Em geral, aos 50, mas estudos que estão demonstrando que em pacientes jovens nós estamos tendo mais câncer, já existem trabalhos americanos demonstrando que talvez essa faixa etária chegue aos 45 anos. Exceto se você já tem uma história familiar. Bom, aí mais precocemente. Geralmente faz o cálculo. Se alguém na tua família teve o câncer coloretal aos 50 anos, você encurta 10 anos. Vai fazer aos 40. Sim. Então, sempre esse dado tem que ser levado em conta. Tá, então vê esse caso da família, encurta 10 anos e começa. E começa. E no geral, por enquanto, é 50 no Brasil? Por enquanto, hoje mundialmente aceito, é 50. Eu confesso que eu, particularmente, há alguns anos já indico a partir dos 45. Sim. Por já ver esse movimento de associação com idade mais jovens e mais precoces. Então, com 45 a gente atinge uma maior escala de pacientes. Mas, protocolarmente, ainda é aos 50 anos de idade. Tem gente participando com a gente aqui, está fugindo um pouquinho do assunto, né? Algumas outras perguntas, de repente a gente deixa para um outro bloco também. Mas se você quiser participar, o nosso WhatsApp é 98405-2073. Estamos falando de câncer no intestino, câncer intestinal. Doutor, o SUS faz esse exame a partir dos 50? Ou deveria fazer, pelo menos? Aqui na Secretaria de Saúde do município, então é só você procurar o posto de saúde e eles solicitam, o médico do posto solicita o exame e encaminha para o Sistema Único de Saúde. Lógico que leva algum tempo, tem que ter um pouco de paciência, porque, graças a Deus, os médicos estão solicitando e os pacientes estão querendo fazer o exame. Então, a fila fica um pouco maior, mas aqui se oferece. Tá certo. Tem algumas perguntinhas surgindo, eu tenho outros, tem mitos e verdades também para falar com o doutor aqui. Vou pedir para você ficar mais um pouco com a gente até outro bloco, pode ser? Com certeza. Então tá, daqui a pouco a gente